Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Espero que todos vocês estejam bem, seguindo aquela perspectiva então da disciplina de Estudos Literários 2, né, de passar para um foco mais no jornalismo literário, né? Então hoje, conforme está previsto no cronograma, a gente vai falar sobre o jornalismo gonzo. Antes só queria dizer para vocês que eu tô lendo os textos da avaliação 1, né? Então eu não terminei, por isso que eu não postei ainda as notas de vocês. Vou tentar hoje, tô gravando na quarta, né? Então eu vou tentar até o sábado finalizar. Enfim, ao longo do fim de semana eu posto aí no Cobalto provavelmente as notas da avaliação 1, né? Da disciplina. Então, sobre jornalismo gonzo, né, quem fez no presencial 2019, quanto no segundo semestre de 2019, quanto quem fez já nesse formato à distância, que a gente está fazendo em função da pandemia, no semestre passado, né, eu cheguei a falar, né, sobre jornalismo gonzo, enfim, mas tem muita gente que está fazendo aí a disciplina e que não fez nenhuma das duas, né? Então, quem assistiu já tem essa base e o texto que eu vou colocar, então, eu vou colocar o mesmo do semestre passado, que é o primeiro capítulo do Medo e Delírio em Las Vegas, porque eu acho que dá uma pincelada, assim, do estilo, né, do que é o jornalismo gonzo e, de certa forma, é como eu comentei com vocês em relação a outros autores e sobre o gonzo também é a mesma coisa, né, eu posso ficar aqui 2 horas falando. Tem meu livro aqui que também eu escrevi sobre jornalismo gonzo, né, publicado pela Insular em 2018, que é Jornalismo Gonzo, Mentiras Sinceras e Outras Verdades. Mas o ideal é que, né, vocês leiam, né, alguma coisa do Hunter Thompson para vocês entenderem o que é o jornalismo gonzo, né? Foi a minha pesquisa de doutorado, né, que resultou na publicação do livro. Só que aqui eu não vou trazer para vocês a perspectiva que eu trago no livro, que até eu levei também em 2019 e no semestre passado, que é a questão da parresia, que é o uso da fala franca, essa discussão mais teórica. Eu vou fazer, aqui o foco vai ser mais em contar mesmo um pouco quem foi o Hunter Thompson e essas principais obras dele, né, até porque uh, tem muito material, enfim, depois quem tiver interesse pode correr atrás. Mas eu vou botar então esse texto que quem não leu ainda, né, pode ler do primeiro capítulo do Medellín em Las Vegas. E eu vou botar também 2 textos que eu escrevi esse ano, algumas semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, que o jornal O Cândido, que é um jornal literário da Biblioteca Pública do Paraná, me convidou, né, para escrever 2 textos, um sobre os 50 anos do Medo e Delírio, do lançamento do Medo e Delírio em Las Vegas, mas em 71, que foi primeiro na revista, né, como o livro foi em 72. E o segundo, de maneira geral, sobre jornalismo literário na contemporaneidade, Gonzo, etc. E aí eu escrevi esses 2 textos, eu vou botar os links para vocês, né, que já foi publicado então no jornal O Cândido, né, da Biblioteca Pública do Paraná. E ali eu conto muito da história, né, principalmente do Medellín em Las Vegas. Então aqui eu vou falar de maneira mais rápida, né, vocês podem ler esse material, esses 2 textos, então, que foram publicados aí tá edição atual ainda, né, tá na atual edição aí do jornal O Cândido. E também da Insular aqui, já aproveitando, eu recebi há pouco também um e-mail do editor, né, do Nelson Rolim, que eu submeti no início do ano um outro livro, mas esse de crônicas, né, uma coletânea de crônicas, mas num sentido bem de entretenimento, assim, não é nada acadêmico e também não é muito jornalístico. Então é algumas histórias aí, até contos, tem alguns contos também de ficção, mas numa pegada mais de humor, assim. Então, deve sair aí até o final do ano. Mas feito esse parêntese, vamos começar então pelo Hunter Thompson, né, que é o cara que é o jornalismo gonzo praticamente, né. Ele nasceu em Louisville, né, no Kentucky, no estado do Kentucky, né, no centro ali dos Estados Unidos, em 1937, né, e ele faleceu em 2005, cometeu suicídio, né,
Ele foi, enfim, usuário de drogas, de bebida ao longo da vida. E assim, o que os depoimentos levam a crer, uma é que ele sempre falou durante ao longo da vida que ele iria cometer, né, suicídio em algum momento. Então, o que acarretou isso nos documentários, nas entrevistas e no texto do Thompson mesmo é o fato do momento em que ele ficou delimitado, né? Ele foi para cadeira de rodas, muito problema de saúde, etc. Então, e aí até a viúva dele, ou a primeira esposa dele, não me lembro qual das duas que dá o depoimento, em que falam que foi a eleição do Bush ali, e tudo que aconteceu foi a gota d'água, né? Então ele nem teve tempo de pegar o Trump, né? Dá pra imaginar. Então ele fazia muita oposição ao Nixon fez muita oposição ao Bush pai, ao Bush filho, né? Ele não se dizia, não se dizia que era democrata, né? Ele não tomava o partido, ele falava até que no caso quando ele apoiou o McGovern lá na campanha de 72, ele dizia que era o melhor do lote ruim, né? Ele era um crítico, né, de maneira geral, mas ele dizia que o Nixon, que era uma espécie de Trump da época, representava tudo aquilo que há de pior no ser humano, né. Então ele fazia muita oposição, ele teve uma participação muito forte no jornalismo político que não é tão conhecido, e até porque não tem muita coisa traduzida para o português, né. Então isso é um ponto que eu trago no meu livro que digamos, vocês só vão encontrar o material em inglês, né? Não tem essas traduções, por exemplo, do livro Medo, Delírio na Campanha. É um livro grande, daí bem maior do que o Medo, Delírio em Las Vegas. Só tem em inglês, assim como outros, né? Então, ele teve uma carreira dividida assim em três fases, que foi uma fase pré-Gonzo, em que ele fez um jornalismo mais parecido na mesma vibe lá do pessoal do New Journalist, do Gay Talese, do Tom Wolfe, né? Foi nesse período que ele escreveu Hells Angels, que daí é uma grande reportagem, né? Tem, claro, uma pegada já de jornalismo pessoal, etc., mas ainda não tem tanto, né? Tem muita coisa que não tá no livro, que tu descobre nos bastidores e que se fosse já o estilo Gonzo, estaria no livro. Como, por exemplo, quando ele toma uma surra, né, dos Hells Angels ao final, e que não é mencionado, né, no livro dele, a questão da surra que ele tomou, porque ele se meteu numa briga de um casal, e aí o cara chutou o cachorro e ele foi, né, tipo, tomou partido, e aí os Hells Angels têm esse lema, um código de lei próprio em que cada um que se mexeu com Hells Angels, mexeu com todos, né? E aí ele tomou uma surra e, enfim, poderia ter morrido, inclusive. Então, mas então não aparece, né? Ele não conta sobre esse episódio no livro dos Hells Angels, que tem esse publicado em português pela LPM. E depois a fase Gonzo, que começa com a cobertura do Kentucky Derby, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, Medo, Delírio, etc. E aí uma terceira fase a partir dos anos 80, que aí ele passa a ser colunista, né? Ele passa muito mais a escrever de Joe Farm lá, que era onde ele vivia. E depois, claro, ele sai, vai ficar um tempo na Flórida, no sul da Flórida, em Key West. Depois ele volta para Wolf Farm, que é lá perto de Aspen, Wood Creek, uma comunidade lá no interior do Colorado, que muitas celebridades de Hollywood tem casa lá para fugir da agitação, né? Ele era vizinho do Jack Nicholson, por exemplo, era amigo do Johnny Depp. Então ele passa a ser mais um colunista, né? Um texto de opinião. Ele deixa de ele ir cobrir pautas, né? Muito mais ele escrevendo, comentando assuntos. Então, tanto é que por isso a obra dele é interessante depois dessa fase, né? Até meados dos anos 80 ele ainda faz, né? Ele por exemplo, ele vai trabalhar de gerente de uma casa de prostituição e daí ele escreve sobre isso. Ele vai cobrir uma maratona no Havaí, né? The Curse of Lono, que é um livro também que também não tem no português, mas não fizeram tanto sucesso, né? Aí foi depois aí de 85, 86 ele passa mais a ser um colunista. E aí ele se envolve em outros episódios, escreve sobre isso, enfim, mas aí né, não vai dar tempo de falar sobre tudo. Então, por exemplo, em 1957 ele tem esse texto que também ele se parece muito com o estilo de carta, né? Ele escreveu, por exemplo, numa carta em 57, ele colocou: primeiro, eu não vivo de orgia em orgia como às vezes eu faço você acreditar. Eu bebo muito menos do que muita gente pensa e muito mais do que a maioria das pessoas acreditaria, né?
Então ele comenta dessa parte também do estereótipo, porque ele se tornou um personagem, né? Ele virou um personagem de quadrinhos, ele não gostava nada disso. Ele virou um elemento caricatural, de certa forma, da cultura americana. Então, teve esse lado do imaginário, né? Que até o McQueen, que é um dos biógrafos dele, vai falar que muita gente se tornou fã dele sem ter lido uma linha dele, tipo assistindo o filme do Medo em Las Vegas, né? Vendo charges, sem ter lido mesmo ele. E isso incomodava ele de certa forma. Então, mas ele tinha muitos fãs que nunca tinham lido nada dele. Então ele foi também na infância um delinquente infanto-juvenil, né? Ele comenta isso, os amigos dele, que a literatura de certa forma tirou ele de uma situação em que muito, quase com certeza ele seria preso, seria um criminoso comum, digamos, assaltante, etc. Então a literatura tirou isso, tirou ele dessa situação. Ele e a mãe dele trabalhava na Biblioteca Pública de Louisville, né? Quando eu estive lá, eu visitei, né, todos esses lugares. Tá lá até hoje a biblioteca. E ele e os amigos dele aprontavam, mas eles iam ler, né, livros durante a tarde. Também eles participavam de clubes literários, né? Então ele sempre teve esses dois lados, o lado da literatura. Ele era muito fã do Fitzgerald, por exemplo. Adorava o Grande Gatsby, lia e relia, né, o Grande Gatsby. Mas tinha esse lado que era dele, né? Que é por isso que ele não gostava dos imitadores. Eu costumo dizer, quando algum aluno vem perguntar, né, de fazer jornalismo Gonzo de Gola, não passe a fazer coisas para querer imitar ele, porque ele era desde os 12, 13 anos aquilo ali, entendeu? Então ele levou o estilo de vida dele para o texto. Ele não passou a usar drogas, a beber, a fazer o que ele faz em Medellín, Las Vegas, etc., para escrever. Ele já era assim antes, né? Tanto é que ele fica anos e anos, né? Passando ele e a esposa, já com o Juan Thompson, que foi o filho dele, o único filho dele, passando praticamente necessidade, mudando de cidade em cidade, aluguel atrasado, etc., porque não conseguia emplacar, né? Então tem muito da biografia dele, por isso que eu digo que o jornalismo Gonzo ele seria um jornalismo estritamente pessoal, mas as pessoas às vezes acham que tem a Anita Thompson, eu entrevistei ela, vou botar o link aí, né, para quem, enfim, não tem legenda, mas enfim, para quem quiser assistir, poder acompanhar. Ela conta que até hoje às vezes aparecem uns lunáticos lá bêbados e com ácido na cabeça, achando que Gonzo, né, que é uma loucura. E chega lá e não é nada disso, né, mas é bem escondido o lugar mesmo. Apesar de que vão abrir agora como um museu, né, pelo que a Anita Thompson anda postando. Mas enfim, ele levou a vida dele para os textos, não foi o contrário, né? Ele não fez isso para escrever, ele foi assim. Se vocês lerem a segunda parte do Medellín Las Vegas, que eles estão numa conferência de promotores para discutir a cultura das drogas, ele é tipo ele tá ali, mas é ele mesmo, né? Ele não tá querendo fazer um negócio para escrever. Tanto é que acaba escrevendo sobre ele mesmo ao invés de escrever sobre as pautas, mas de uma maneira muito espontânea também, não é um troço forçado, né, como às vezes a gente vê hoje mesmo. O repórter muitas vezes querendo aparecer mais que a notícia, a gente assiste às vezes programa de esportes e querem mostrar mais lá, aparece mais vezes o repórter lá assistindo o jogo e interpretando, fazendo teatrinho, do que a informação, né, sobre o que está rolando. Enfim, enfim, ele foi preso, por exemplo, antes da formatura do ensino médio. Ele e os amigos dele tinham roubado cigarro de um outro grupo de moleques e foram presos. E só que os amigos dele eram os colegas dele. Eu também fui lá na escola que ele estudou. Os colegas dele, eles todos, um era filho do sobrinho do prefeito, o outro era filho do médico, do advogado, todos saíram, né? Todos saíram da cadeia para se formar, menos ele. E aí isso foi um marco forte na carreira dele, na vida dele, porque ele entendeu que a lei era a mesma, mas funcionava de maneira diferente para as pessoas, né? Conforme questões sociais, etc. E tudo isso que a gente discute, está vendo até hoje, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, questão do racismo, da polícia, etc. E que a gente também experiencia várias vezes aqui. Então isso revoltou muito ele, marcou muito ele, né? Ele frequentava, outra parte da biografia dele é que ele tinha amigos tanto no bairro mais pobre de Louisville, né? Que foi inclusive onde eu fiquei hospedado, que era o mais barato, e quanto em relação ao
filhos de políticos, de pessoas influentes na sociedade, etc. Então ele frequentava muito, ele tinha amigos em várias classes sociais, né? Mas ele interpretou muito, ele entendeu ele foi entendendo como é que funcionava a sociedade, como era injusto. E aí ele passou a usar tudo isso, a vida dele, a cultura dele, para questionar. Então, na verdade, a obra dele, de certa forma, mesmo é dele Las Vegas, que é a obra mais caricatural, que muita gente, né, dá risada e fala, né, isso aí é só bobagem, só drogas, etc. Tem um tom de questionamento, né, em relação a várias questões sociais. Então ele levou isso, né, esse episódio em que ele não se forma é algo que marca muito, né. Ele considerava o Grande Gatsby o melhor romance americano, né. O Grande Gatsby ele é meio que uma ilustração do conceito de sonho americano, de que qualquer um, né, que está em qualquer posição na pirâmide social pode chegar no topo. Então o sujeito pode ser lá pobre, morar num bairro pobre, numa família de renda baixíssima e pode chegar a se tornar um milionário, tá? Então essa é a ideia do sonho americano. E o Grande Gatsby é um romance que trata disso, e tem o filme mais recente, que até é o Leonardo DiCaprio, se não me engano, que interpreta. E o Thompson também teve muito essa questão de buscar o sonho americano, de entender o sonho americano, tanto é que ele traz isso no Medellín em Las Vegas, principalmente na segunda parte pro final. E, enfim, quando ele é preso, então a juíza coloca como opção para ele ou continuar preso, porque ele ia completar 18 anos, e ir para uma prisão federal, ou ir para as Forças Armadas. E assim ele vai para as Forças Armadas, mas aí já é uma passagem bem engraçada da biografia dele, porque imagina, né, o espírito rebelde dele tendo que se questionar, tendo que viver uma situação de disciplina, né? Então, aí ele começa a colaborar, ele é chamado para escrever sobre esportes no Jornal das Forças Armadas, e ali ele começa a desenvolver esse estilo irônico, engraçado dele, né? E começa a colaborar com veículos por fora, começa a estudar letras na Universidade da Flórida. Não chega a concluir, mas ele cursa, né, durante o período que ele está lá. Quando ele é dispensado, né, ele escreve um trote lá no jornal, ele diz que no momento de loucura o general, né, dispensou ele, o superior dele quase teve um AVC, porque o Thompson era o melhor recruta da área, não sei o que. Ele escreveu um texto muito zoado. E aí ele sai das Forças Armadas, começa a colaborar com pequenas revistas, jornais, vai trabalhar num jornalzinho no interior, daí vai para Nova York. Enfim, aí ele acaba recebendo um dinheiro dessas coisas que parece coisa de filme, uma herança da avó dele, e aí ele resolve pegar essa grana e ele se oferece para ser correspondente do jornal de Wall Street na América do Sul. Não, primeiro ele vai para Porto Rico trabalhar no jornal de língua espanhola, que ele não está conseguindo emprego nos Estados Unidos. Aí dessa experiência ele escreve Ruim Diário de Jornalista Bêbado. E aí ele volta, até tem uma citação aqui, mas eu vou deixar os slides, vocês podem ler, porque senão não vai dar tempo. E aí ele volta, e daí ele, depois, mais pra frente, ele acaba conseguindo a saída dele, em que ele compra uma câmera e gasta todo o dinheiro da herança com as passagens e vai pra América do Sul ser correspondente. E aí ele começa a fazer sucesso, porque aí ele escreve e os editores adoram, porque ele escreve um estilo completamente diferente. Esses textos dele na América Latina tem A Grande Caçada dos Tubarões, que é uma coletânea de textos dele. São textos, claro, mais reportagem mesmo, mas já tem uma pegada, né? Já tem uma pegada do Gonzo, né? Do que iria ser o Gonzo. Mas ele daí tem outros trechos aqui que vocês podem olhar também nos slides. E aí ele volta e aí ele tem essa ideia de escrever os Hells Angels, né? Ele anda com essa gangue de motociclistas que assombra os Estados Unidos naquela época. Só que aí ele vai se deparar com uma cultura, claro, uma questão de regras de um grupo que tem leis paralelas à da sociedade americana, mas que é formado por pessoas que durante a semana trabalham principalmente em profissões voltadas aí para a questão de automóveis e motos, enfim, tipo mecânicos, vendedores, etc. Mas que no fim de semana, nos feriados, vão se juntar num lugar, então eles, vamos para a cidade tal, e daí eles pegavam um parque, uma área grande, faziam tipo um mega acampamento, e aí usavam droga, faziam sexo, enfim, bebiam, etc. E ele vai contando isso, ele vai participando disso.
E ele fica um ano então andando e ele publica o Hells Angels, que, como eu falei, é um baita livro, muito bom, é uma baita reportagem, mas tem essa característica mais próxima da grande reportagem mesmo, né? E aí no final ele meio que se decepciona com os Hells Angels quando eles ficam do lado da polícia nos confrontos com os manifestantes, que é a temática do filme aí o 7 de Chicago, que concorreu ao Oscar, até tem na Netflix, que é muito bom também esse filme. E aí ele vê que, na verdade, eles não... Eles se decepcionam, eles falam, pô, vocês fizeram tudo isso para defender os caras que vocês teoricamente, estariam combatendo, né? Então, tipo, ao invés de ficarem do lado de quem estava também questionando a sociedade, as leis, etc., eles ficaram do lado da polícia. Então ele fala assim que, na verdade, é um bando de, né, tipo, dá a entender, assim, é um bando de burro que, não, que na verdade está fazendo um troço que nem eles sabem o que estão fazendo, enfim. Mas o ideal é ler o livro mesmo, né? Aqui tem o trecho, então ele fala: a imagem que tem de si mesmos é originada principalmente dos filmes de faroeste e programas de televisão violentos que os ensinaram a maior parte do que sabem sobre a sociedade em que vivem, né? Então eles pensam na sociedade a partir lá dos filminhos que eles viam de Hollywood, né? Filmes que principalmente exploravam muito a questão da violência. Muito poucos leram livros, na maioria dos casos sua educação formal terminou aos 15 ou 16 anos. O pouco que eles conhecem da história vem da mídia de massa, começando pelas revistas de quadrinhos. Então, se eles veem a si mesmos em relação ao passado, é porque não conseguem compreender o presente, muito menos o futuro. Eles são filhos de homens pobres e andarilhos, fracassados e filhos de fracassados. Suas origens são espontaneamente ordinárias. Como pessoas, eles são iguais a milhões de outras, mas em sua identidade coletiva eles têm uma fascinação característica tão óbvia que até a imprensa já a reconheceu, embora não sem uma dose de cinismo. Nesse flerte ritualístico com a realidade, a imprensa vê os índios como um misto de reverência, humor e pavor, justificados como sempre por uma dedicação servil ao apetite do público, o qual a maioria dos jornalistas considera tão enigmático e desprezível que há muito tempo já deixou a tarefa de tentar entendê-lo para um grupo de pesquisadores de opinião pública e especialistas. Então, tem um lado na parte final do livro muito analítico dele, muito interessante. Mas vamos lá, senão não vai dar tempo. Ele concorre ao cargo de xerife em Aspen, no Colorado, que é onde daí ele vai morar depois e passar o resto da vida, né, em Wood Creek. Ele perde por pouco as eleições, ele vai concorrer, mas ele vai concorrer nessa ideia de reportagem, então ele faz uma parceria com o Rolling Stone, que ele vai ser candidato e vai escrever sobre isso para Rolling Stone. E o país inteiro acaba olhando, né, para essa eleição, né, que lá o delegado ele é feito por eleição, né? E no fim todo mundo vai redes de TV, New York Times, todo mundo cobria essa eleição por conta dele. Então, aí ele vai cobrir, ele é chamado, e aí nasce o Gonzo, né? Ele é chamado para cobrir o Kentucky Derby, que é o maior evento de turf dos Estados Unidos. E ele publica, então, em 4 de junho de 1970, um texto completamente diferente, né? Em que ele conta como ele e o caricaturista, o Ralph Steadman, que é um inglês que até hoje ilustra, é o ilustrador oficial, né, da obra do Thompson. E ele escreve, então, contando, enfim, as bebedeiras dele, o que eles fizeram, o que eles viram, né? Ele fala sobre a cultura do Kentucky Derby e não sobre a corrida, ele não dá o resultado de quem ganhou a corrida, né? Então isso é muito característico, né, do Gonzo. Aí até botei também alguns trechos aqui que vocês podem ler. E por que Gonzo, né? Então ele tinha uma música que se chamava Gonzo, ele passava falando dessa música. E aí quando ele publica a matéria do Kentucky Derby, um amigo dele que trabalhava no Boston Globe acaba dizendo que aquela lá tinha sido uma reportagem Gonzo, né? E daí até tem um documentário em que ele fala que ele achou que tinha sido um fracasso, né? Que ninguém nunca mais ia pagar nada para ele escrever qualquer coisa. Tinha sido um fracasso total aquela reportagem. E aí, quando ele viu, essas pessoas começaram a adorar e queriam mais, né? E aí daí ele tá cobrindo uma reportagem séria e ele, com o advogado amigo dele, o Acosta, que é um mexicano, que tinha ajudado ele na campanha para xerife no Colorado, daí que eles se conheciam.
E eles estão ali e o Acosta está trabalhando no assassinato de um jornalista mexicano pela polícia de Los Angeles. Então ele está fazendo uma reportagem investigativa, séria, etc. Quando ele recebe o convite para cobrir o rally em Las Vegas, né? Então ele vai com a Costa, que é o Dr. Gonzo, né, da obra do Medellín em Las Vegas, para descansar a cabeça, né? Eles estão lá no hotel e realmente eles recebem a ligação, né, oferecendo dinheiro para eles irem para Vegas cobrir um rally, e ele ficou tipo, uau. E aí ele vai, e aí ele daí tem toda a história do Medellín em Las Vegas, que aí fica o texto que eu vou postar para vocês lerem. Então, nos slides também tem aqui um resuminho do que foi o Medellín em Las Vegas. E aí ele vai, quando ele publica na Rolling Stone primeiro e depois como livro, faz um sucesso gigantesco. E aí o dono da Rolling Stone pergunta pro Thompson, e agora, né, qual vai ser o próximo passo, né, the next. E aí ele fala que a resposta foi a que ele menos queria ouvir, né, que era a política. E aí o Thompson pede para ele cobrir a campanha da reeleição do Nixon em 72. Ele fica um ano em Washington, também faz muito sucesso, escreve o Medellín na campanha. Ele publica coisas que os outros jornais não podiam publicar. Então ele fala que como ele não era um correspondente de Washington, ele não era um jornalista político oficial, né, como o cara que cobre política pelo Washington Post, pelo New York Times, ele podia queimar a ponte que ele estava andando, né, que é a relação com as fontes. Então ele publicava tudo que ele via e ouvia. E isso deixava indignado e furioso, né, as fontes. Quem é jornalista e trabalha sabe, muitas vezes o vereador tal, o político tal fala uns negócios que, não, tu pensa, pô, se eu publicar isso, esse cara tá ferrado. E aí o que acontece na maioria dos casos, os jornalistas não publicam para não perder a fonte, mesmo vale às vezes com fontes policiais de segurança. E aí ele não tinha isso, e aí ele publicava tudo. E, claro, arranjou muitos inimigos, mas fez muito sucesso. Ele acabou se tornando fonte, cobrindo a eleição para os outros veículos, né? E aí até tem um trecho em que ele fala assim, o dono do New York Times, dono não, o diretor, né, pergunta pro repórter, por que ele não escreve como Hunter Thompson, né? Então é porque eles não podiam mesmo, porque se ele escrevesse como Hunter Thompson, eles iam perder as fontes, não iam mais ter, ninguém mais ia falar com eles, com os repórteres, enfim. Tanto é que aqui, vou dizer, na minha banca, da minha defesa, da minha tese, também o professor o Juremir Machado da Silva foi da banca, e ele comentou isso também, que no Brasil, no Brasil em todo lugar, né, se os jornalistas publicassem tudo que eles veem e que eles sabem, né, teria uma chance grande aí de ter uma guerra civil, né, nos países, porque são muitos casos em que o jornalista ele não conta tudo, né, para não perder, né, a fonte, até ou em relação até mesmo a emitir opinião mesmo, né. Então, enfim, publica o livro e aí ele segue, né? Aí tem a Grande Caçada aos Tubarões, que é outra obra famosa dele, que é uma coletânea de reportagens. Ele vai cobrir pela Playboy uma pesca, né, no México, né, de tubarões. E ele dizia, eu não vou ficar andando de lancha no sol o dia inteiro com esses caras decadentes aí, esses milionários americanos que estão aí, não tem onde gastar o dinheiro e estão aí caçando tubarão. E aí na verdade ele aceita porque ele diz que numa outra viagem ele tinha deixado lá, escondido no aquário dos tubarões, uma quantidade de não sei que droga e ele queria ir buscar lá. Aí ele leva um amigo dele, que não tem nada a ver com jornalismo, mas que é um parceiraço dele. E aí eles vão, e aí ele escreve nesse texto, que é completamente, talvez é até mais insano do que um Medellín em Las Vegas. E ele escreve o texto, essa reportagem para Playboy, só não é tão grande para ser um livro, mas acaba sendo o texto que dá o título, né, a esse livro, que é uma coletânea de textos. Esse também tem em português, e tem em português também O Reino do Medo, que é uma coletânea de textos que ele trabalhou com a Anita Thompson, que foi a última esposa dele, que eu entrevistei, que foram textos publicados na imprensa ou biográficos que ele escreveu, e eles reuniram isso ali nos anos 90 e publicaram. E esse livro tem traduzido para o português. Então, assim, esse é um resumão, né? Como eu falei, depois ele vai cobrir a luta do George Foreman com o Muhammad Ali no Zaire, que é onde hoje é o Congo, né?
E aí ele falha, e a partir dessa falha ele começa a ter a deixar de ser tanto um repórter que vai cobrir pautas para ser mais um colunista de opinião. Bom, de maneira geral é isso. Eu vou colocar os textos então que acho que ajudam a explicar mais. E também tem meu livro, né? Tem na biblioteca. Quando passar a pandemia vocês podem consultar. E a minha tese está no acervo da Biblioteca Digital da PUC também. Então, por hoje é isso. Na próxima semana a gente volta. Um abraço, fiquem bem e se cuidem.